Olá, seja bem-vindo ao WePod. Eu sou Daniel Silva, o host de quase todas as conversas. Aqui no WePod nós temos uma conversa semanal, aberta ao público, onde nós convidamos grandes amigos, empreendedores, executivos, investidores, agentes do setor de inovação, de startup e de empreendedorismo no Brasil. Uma conversa aberta, franca, onde nós exploramos os grandes temas atuais: gestão, visão de mercado, como investir, como montar uma startup de sucesso. Tudo isso aberto ao público. São 15 minutos, onde o nosso convidado conta um pouco da sua história e depois 45 minutos de pergunta de todo mundo que está participando. É aberto ao público, atualmente acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, mas você que não pôde acompanhar, pode seguir aqui no nosso canal. Vamos estar sempre trazendo essas conversas. O WePod é uma iniciativa da We Heart Impact. Nós somos um hub de inovação e empreendedorismo, atuando no Brasil e no mundo. Se você quiser saber mais, weheartimpact.com. Seja bem-vindo. Vamos para a conversa. Primeiramente, muito obrigado, Luca, por aceitar o nosso convite aqui de vir falar com a comunidade. Acho que é sempre enriquecedor quando o empreendedor vem falar, né, para quem está começando, saber o que a pessoa fez, de onde veio. Às vezes a sua história é muito parecida com alguém, de alguma pessoa que já está aqui, né, e quer empreender, e acho que tem muito a agregar à comunidade. Então, para a gente começar, queria que você contasse um pouco da sua história, onde que você nasceu, onde que você estudou, o que te levou a empreender, qual é o estágio atual da sua startup, um overview geral. Perfeito. Obrigado pela introdução, Humberto. Obrigado pelo convite também, Humberto e Dani. Eu acho que empreender é sempre uma decisão muito difícil e você provavelmente tem experiências aí ao longo da sua trajetória profissional ou pessoal que te levam a tomar essa decisão. E comigo acho que sempre foi algo inspirado pela minha família, pelo meu avô principalmente, que ao longo da sua trajetória fundou 4 empresas. E eu lembro que na terceira empresa, depois de 2 de sucesso, que ele tinha até tido exit, ele quebrou. E o momento que ele quebrou, foi um momento que, para mim, me chamou muita atenção, porque enquanto minha família estava bem nervosa e apreensiva com toda a mudança e realidade que isso traria para gente, eu lembro muito quando era menor que meu avô se manteve muito calmo. E, e eu sempre tive uma aproximação muito grande com ele. E eu lembro dele falar muito sobre ele construir uma 4ª empresa e que tudo ia ficar bem. Isso me chamou muita atenção porque ele nunca empreendeu e ele nunca continuou empreendendo porque ele queria ter um retorno financeiro, mas na verdade sempre foi pelo processo de construir algo. E que você estando ali dentro do cara tapa e fazendo as coisas acontecer, você estaria, né, sempre aprendendo a criar coisas novas e passar por esse processo, que é um processo muito rico e que não tem dinheiro que compre, né? Essa parte mesmo de experiência. Então, desde pequeno, eu sempre fui uma pessoa que tentei buscar fazer coisas novas, tentei sair da caixinha, tentei sempre ir para um caminho que eu via que, principalmente meus amigos e, assim, as pessoas ao meu redor não estavam buscando. Então, quando eu tinha 17 anos, eu fui morar sozinho nos Estados Unidos. Eu sempre fui um atleta também, então eu juntei ali o útil ao agradável. Inclusive, fui com uma empresa chamada 2SV, que foi uma empresa que o querido Dani também fundou. Fiz um intercâmbio lá esportivo. Durante a minha época nos Estados Unidos, foi uma época muito enriquecedora, assim, eu diria que foi uma pré-faculdade, em termos de aprendizado sobre empreendedorismo, aprendizado sobre tecnologia, acima de tudo, coisas que a gente não vê aqui na escola, lá fora a gente vê, assim, tinha aula, né, de programação na escola, tinha aula de empreendedorismo na escola, e eu sempre antenado, ficava vendo as teses que tinha lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda não existiam. Com 18 anos, depois de um ano lá fora, optei por voltar, muito uma questão mesmo de adaptação, e quando eu voltei para o Brasil, eu já sabia que eu queria empreender, mas eu estava ainda muito novo para de fato fazer alguma coisa.
E nesse momento, foi um momento que eu sabia que eu precisava dar um passo para trás antes de fato empreender. Busquei ali uma capacitação, eu fiz parte do primeiro time de analistas do Brasil Venture Debt, que é uma forma de financiamento para empresas de tecnologia também. Ao invés do equity, é um complemento, você disponibiliza ali a parte de dívida para as empresas de tecnologia. Foi o primeiro fundo do tipo no Brasil, então acabei tendo um papel muito importante nesse fundo, assim, de democratizar um pouco o acesso a crédito para empresas nesse setor. Mas eu sabia que, assim, não era o que eu queria fazer, né? Assim, depois de 2 anos ali ficando, trabalhando, o que eu queria, uma coisa estava me chamando, que eu precisava empreender, precisava voltar para ativa, precisava buscar essa essência que eu sempre tive desde criança. E aí foi o momento que eu larguei tudo, o momento que eu comecei com o meu primeiro negócio. O meu primeiro negócio foi um jogo chamado Stock Sports. Stock Sports era um fantasy sport, então eu juntei um pouco o que eu tinha tido de experiência lá fora, com o que eu gostava, que era esportes, e basicamente era um jogo que criava uma competição entre usuários, valendo premiação em dinheiro real. Esse jogo era uma bolsa de valores, então as pessoas podiam comprar ações de clubes de futebol ou de seleções que valorizariam ou desvalorizariam em detrimento do que acontecia dentro de campo. Foi um primeiro aprendizado muito importante. A gente acertou um pouco na nossa estratégia de growth. Então, a gente começou a utilizar bastante criadores de conteúdo na época para divulgar o aplicativo. Isso foi na Copa do Mundo ali. Então, foi um momento que começou esse boom de influenciadores digitais. E a gente acertou muito bem essa estratégia de distribuição. Mas foi um primeiro aprendizado de empreendedorismo mesmo, que você, quando está com um produto, quando você está ali construindo alguma coisa, você tem que entender muito bem para quem você está construindo. E no Brasil, o público que consome esse tipo de produto, ele é um público classe C, classe D. Hoje é muito similar a um público de apostas esportivas, na época não existia. E Bolsa de Valores, ele é um público, na verdade, muito seletivo no nosso país. As pessoas não entendem sobre. Então, por mais que eu quisesse que as pessoas passassem a entender através do jogo, a grande realidade é que as pessoas baixavam o jogo, viam que era sobre bolsa de valores, não entendiam o que a gente estava ali propondo para elas jogarem, e a nossa taxa de retenção era muito baixa. Então, a gente começou a ter um grande desafio no nosso produto, que era o produto que a gente tinha construído. Por mais que a gente tivesse ali um propósito que era aumentar o fan engagement, não estava atendendo ao público que de fato baixava o nosso app e queria ali um a mais do jogo que estava assistindo. Então foi o primeiro desafio que eu encontrei como empreendedor, no momento que deu esse choque de realidade, que o produto que a gente tinha na mão não era o produto que de fato o nosso público ali estava precisando. E que eu entendi que era o momento de pivotar. Eu acho que assim, pivotar você tem sempre talvez duas principais razões. Acho que a principal razão nesse sentido que a gente teve foi uma baixa retenção, então a gente via que era uma métrica que a gente precisava ali buscar alguma outra coisa. Ou alguma das vezes é você de fato perceber que o negócio que está criando pode até estar crescendo, pode até ter uma taxa de retenção baixa, mas às vezes o mercado é pequeno, ou às vezes não vai ser do tamanho que você imaginava, e você vai buscar alguma outra coisa. Como a gente tinha utilizado uma estratégia de influenciadores digitais, eu estava muito próximo dessa galera. E isso foi um ponto muito positivo ao longo dessa estratégia de Google, porque eu estava sempre ali comunicando com eles, entendendo qual que era a dor deles, como que eles estavam recebendo dinheiro, como que eles estavam administrando o seu financeiro. E eu lembro muito bem de um discovery que eu fui fazer nessa época de pivotagem, que eu cheguei para um influenciador digital, um criador de conteúdo, comecei a entender a vida financeira dele. E eu perguntei, pô, hoje você é MEI, você é Simples Nacional? Pô, eu sou MEI. Hoje você emite nota fiscal? Pô, eu emito, mas eu não sei como emitir. Você tem contabilidade? Tem, mas pô, eu não falo muito com o meu contador. Você recebe das redes sociais, você recebe de publicidade? Quantas linhas de monetização você tem? Pô, hoje eu tenho 3, 4 linhas de monetização, mas eu nunca sei quando que meu dinheiro vai cair na minha conta, quando que eu tenho que emitir nota fiscal, quanto de imposto que eu pago. Eu vi que, assim, a realidade hoje do Brasil, ele está indo para um caminho descentralizado. Acho que o entretenimento ele tem mudado muito. Hoje, o capital que ia para grandes conglomerados está indo para a mão de diversos pequenos empreendedores digitais. E foi nesse momento que eu
pivotei e refundei a Coé para focar em criador de conteúdo, focando principalmente na parte financeira. Então, hoje a gente tem uma plataforma, que é uma plataforma que faz toda a parte de contas a receber do criador de conteúdo, com toda a parte de automatização do financeiro dele e da parte de back-office contábil dele também. Então, a gente possibilita que num único lugar ele consiga ver tudo que ele está monetizando das redes sociais, que ele possa fazer cobrança para publicidade, ele possa emitir nota fiscal e tudo mais num único lugar, além de ter a contabilidade dele também sendo automatizado pela gente. Hoje a gente está aí batendo pelo menos 110 criadores de conteúdo nesse mês. Nosso ticket médio está um ticket médio um pouco alto, então foi o momento que a gente começou ali, de fato, a entrar nos trechos de faturamento. Como a gente tem a parte de contabilidade, isso aumenta bem nosso ticket. E estamos só no começo. Acho que um aprendizado que eu tenho é que você tem que estar sempre inovando, você tem que estar sempre vendo aí o que está acontecendo no mercado para você, de fato, estar crescendo. E a jornada é muito longa, jornada de muito aprendizado, mas que é muito enriquecedora. E volta no começo da minha fala, que é sempre sobre o processo, acho que nunca é sobre o financeiro ali do negócio. É sobre você conseguir entender o processo que você está construindo e estar sempre se capacitando em cima disso. Eu acho que é um pouco isso aí da minha trajetória até então. Estou à disposição para contar mais do negócio também, com as dúvidas que tenha, e fico aberto aí para as perguntas. Boa. Obrigado, Luca. Algumas perguntas aqui. Quanto tempo, assim, de atuação que você ficou naquele startup de fantasy para qual é que é agora? Mais ou menos a timeline, como que foi isso? Perfeito. Assim, ao total, eu diria que foram 4 anos. Até a ideia, né, de você fazer um fantasy, desenvolver o fantasy, ir a mercado, pivotar, entender para qual caminho você vai. Então, tudo isso leva tempo. Uma coisa que eu aprendi muito é que leva mais tempo do que você sempre pensa. Então, você tem que ter muita paciência ao longo dessa jornada. Então, acho que o total ali seriam 4 anos, mas o fantasy foi em final de 2022 que lançamos, ali na Copa do Mundo, e a gente parou com o fantasy em 23, já no começo do ano. Começamos a pivotar para o negócio de construção de criação de conteúdo durante 2023, e aí diria que 2024 realmente foi o ano que a gente de fato começou. Então a gente está aí agora praticamente um ano e pouquinho com a Coé, mas o processo total é um processo de 4 anos. Legal. E uma última pergunta minha aqui, antes da gente ir para o pessoal. Quantos funcionários vocês têm hoje e vocês já levantaram alguma rodada de investimento? Como que está? Perfeito. Hoje a gente está com 7 colaboradores aqui na Coé. A gente já levantou uma rodada pré-seed, com alguns investidores anjos, e teve também um grupo PJ chamado Strive, que acabou entrando. Eles nada mais são do que um grupo também de investidores anjos, mas que são liberados por 2 cabeças ali, que é o Eduardo Casarini e o Thiago Galho. E, de fato, foi ali o necessário para a gente poder sair do chão e começar a construir o negócio que a gente tem hoje. Hoje a gente já está rodando aí também faturando, então isso tem ajudado bastante a rodar com as próprias pernas, acho que isso é o mais importante, mas esse investimento foi o que possibilitou a gente, de fato, sair do chão. Boa. Então, eu já vou pegar algumas perguntas aqui do chat. Quem tiver perguntas, por favor, vai mandando aí que o Luca tá aqui para responder vocês. A pergunta do Máximo. O setor financeiro tem diversos players estabelecidos e novas fintechs surgindo o tempo todo. Como vocês conseguiram se diferenciar e construir um posicionamento único? E aí até um convite aqui para você, Luca, de tentar abranger para fora da fintech também. Às vezes a pessoa está num outro nicho, algum outro setor. Como que você faria, né, se você tivesse outro setor sem ser a fintech também? Bom, perfeito, acho que é uma ótima pergunta. O que eu entendo muito, cada vez mais até do setor de fintech, é que tem uma grande oportunidade de você construir um produto vertical, ao invés de horizontal. Então, o horizontal é aquele produto que vai abranger todos os tipos de nicho, todos os tipos de segmento. E o vertical é quando você consegue
implementar uma solução focada numa única vertical. E, óbvio, você tem que entender se tem um tamanho de mercado suficiente também para o negócio parar de pé no futuro. Quando a gente fala de empreendedor digital, creator economy, a gente está falando de um mercado que, nas nossas expectativas, vai ultrapassar o mercado de 30 bi de dólar só aqui no Brasil. Assim, obviamente, olhando, né, para frente. Então, é um mercado que ele consegue parar sozinho. E hoje a gente entende que não tem uma infraestrutura bancária específica para esse mercado. O que é uma infraestrutura bancária específica para esse mercado? Hoje o empreendedor digital é um empreendedor que está monetizando no YouTube, está monetizando no TikTok, na Kawaii, na Twitch, nas redes sociais, e você não tem nenhuma plataforma que está ali acompanhando ele nesses segmentos. Você não consegue, de fato, criar uma solução que para esse tipo de mercado é uma solução que cria uma proposta de valor muito forte. Então, quando você consegue crescer vertical, específico para as necessidades desse segmento, desse público, você acaba criando uma proposta de valor para esse público que faz muito sentido. Então, ele se sente parte de uma comunidade, se sente parte ali de um grupo seletivo e cada vez mais uma empresa que entende as necessidades dele, não dos outros. Então, por isso você consegue estar criando uma proposta de valor que faça muito sentido. Eu acho que, assim, isso a gente vê no setor de fintech, e hoje a gente tem visto muito até com mercado de saúde também, hoje tem várias fintechs crescendo vertical só na saúde, mas você sempre tem segmentos e outros nichos que não seja só fintech, que se você entender a parte vertical e como você cria uma aposta de valor ali nichado, você está criando uma vantagem competitiva frente a outros concorrentes, e nada impacta de no futuro você expandir para mercados adjacentes, né? Acho que isso sempre leva em consideração também. Boa. Vamos aqui para a pergunta do Tiago. Qual que é o ticket médio? Não sei se você quer abrir isso, mas fica a seu critério. E qual que é o ICP de creators, a faixa de faturamento, segmento, canais? E até se você puder compartilhar como você criou esse ICP, como que você identificou isso? Perfeito. Hoje a gente está com o ticket médio em torno de R$ 270 por mês. A gente está focando em criadores que estão monetizando acima de R$ 7.000 por mês. Então, isso... Por que a gente foca nesse tipo de ICP? É porque é o ICP que está saindo do MEI e já indo para um simples nacional. E a gente foca nesse tipo de criador, porque esse é o criador que normalmente ele está começando a fazer tudo da maneira incorreta, tributária, fiscal, e ele é o criador que começa a ter uma grande dor, de fato, de organização financeira. Ele é o criador que começa já a estar profissional e começa a ter diversas dores de emissão de nota, de cobrança e tudo mais, que a nossa plataforma, de fato, ele acaba focando. Como que a gente chegou nesse CP? Eu diria que foi, assim, muito teste e erro, tá? Sendo sincero, não tem muito um caminho ali de sucesso. Fala, putz, você vai achar seu ICP de maneira fácil. Não é tão simples. Mas, assim, foi muita conversa com muito criador. Eu até digo que uma coisa que eu bato muito na tecla aqui dentro de casa é que vocês, a maioria, talvez sejam técnicos, né, desenvolvedores. Vocês sempre querem ir para o protótipo. Então, assim, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um protótipo aqui e a gente valida. Mas antes do protótipo, tem sempre o pré-tótipo. O pré-tótipo, ele é manual, assim, as coisas. Então, o nosso pré-tótipo, antes da gente ir para um produto que era um produto de gestão, foi, pô, vamos fazer uma assessoria financeira para o criador. É um Excel, vamos começar a bater na tecla, falar que a gente vende aqui uma parte de assessoria, vamos ver se eles têm a dor financeira. E a gente começou a pegar alguns criadores, obviamente, pelo relacionamento que a gente tinha no mercado, e eles começaram a pagar a gente para sentar com eles um Excel e montar para eles uma planilha financeira de contas a receber, de contas a pagar, de administração disso. E a gente começou a ver que tinha ali um apelo para a gente construir um produto sobre isso. E foi nesse momento que a gente começou a ver, pô, esses criadores que estão com essa dor, que estão pagando a gente para fazer uma assessoria, quanto que eles estão faturando, né? Qual que é a faixa deles? Hoje, a parte tributária, fiscal deles, como que eles estão se enquadrando, tudo. E foi o momento que a gente começou a ver que a gente pode pegar MEI, acho que o MEI ele é legal a gente pegar, mas a nossa dor que a gente resolve está muito mais no cara que já está na transição do MEI para uma possível ME.
Boa. Até uma dúvida minha é como que você conversa com seus clientes, assim, para descobrir a dor deles? Você manda um WhatsApp, você faz uma ligação? Como que você chega nele? Não, acho que tem várias maneiras de você conversar com o seu cliente. Não acho que o WhatsApp é uma maneira ruim de você conversar, que na verdade às vezes é ótima, dependendo da disponibilidade do seu cliente e dependendo das perguntas que você faz, vai ser ótimo você conversar com ele, mas não tem experiência mais rica do que você ir para uma chamada assim e de fato bater papo com ele, entendeu? Acho que o parte do Discovery ele é muito disso, é de você se aproximar, de você conversar e de você fazer as perguntas certas, de você conseguir vestir, colocar os pés onde o seu possível cliente está pisando ali. Eu acho que nada mais rico do que você ir para um one-on-one assim, ou ligar de fato entender. Mas, óbvio, o WhatsApp hoje é uma ferramenta que possibilita você fazer isso em escala. Às vezes também o seu possível cliente não quer fazer a ligação, pode estar ocupado, e é uma maneira muito rica também de você possivelmente entender melhor das dores dele, colher os feedbacks. Boa, obrigado. Pergunta do Cândido. Como que você fez a estimativa de Service Obtainable Market, né, que é o mercado que você realmente pode atingir? Pô, eu tenho uma opinião aqui que eu não sei se o Dani concorda muito, mas eu nunca fiquei muito ligado na parte de TAM, som, SAM, por mais que os investidores peçam muito, assim, porque eu acho que é muito mais você entender. É óbvio que você tem que entender que tem mercado na sua tese, mas eu nunca fiquei assim, pô, calcular o TAM, vou calcular o som, porque você tem que entender que o mercado que você está é um mercado grande, tem pessoas suficiente e o quanto está crescendo. Eu acho que é muito difícil você calcular o quanto vai crescer, mas você tem que estar posicionado no mercado que tem tamanho. Então, assim, eu nunca fui ali na vírgula falar, pô, vou calcular o meu som. Mas, assim, obviamente, uma coisa que eu já fiz muito para entender se minha tese vai parar de pé e tudo mais, que acaba sendo o som, respondendo a pergunta um pouco mais de uma maneira técnica, foi entendendo quantos criadores existem hoje no Brasil, como que eu fiz isso. Aí foi com tecnologia mesmo, a gente basicamente bate nas APIs do YouTube, do TikTok, TikTok não, na verdade, mas Kawaii, Twitch e todas as outras. Começa a pegar todos os URLs, então a gente começa a calcular quantos, de fato, criadores existem hoje no Brasil, além de pesquisas externas. E a gente meio que tem um range aqui de basicamente, tipo, é, a partir de quantos seguidores ou followers, dependendo da rede social que o criador tem, ele está monetizando. E você faz uma projeção disso para daqui 3 anos, 4 anos, que normalmente até os investidores eles estão mais se importam mais com quanto vai crescer esse mercado que de fato quanto o mercado é agora. E através disso você chega ali num possível tamanho de mercado que você consegue atingir. Hoje a gente estima que existem cerca de 200 mil criadores no range de monetização que a gente está focando, mas é um mercado que a gente acha que pode ultrapassar os 400 mil criadores de conteúdo, provavelmente nos próximos 3 anos. Isso, óbvio, vai depender aí também do crescimento que o mercado tiver vindo no Brasil, mas que a gente tem visto, a gente tem um crescimento alto também. Outro fato. Fala, galera, tudo bem? Outro fato relevante é ver players com teses similares em mercados mais maduros também, né? Então, quando você... mercado americano que é mais maduro do que o mercado brasileiro para esse setor, e você vê players surgindo, isso você faz uma correlação de que essa dor eventualmente vai acontecer no mercado brasileiro também, né? Então, não é necessariamente aquele modelo copy and paste, está funcionando nos Estados Unidos, vamos jogar no Brasil, mas serve como indicador de que uma vez que o mercado amadurece, problemas começam a surgir, e aí é muito uma questão de timing, né? Se você vai construir isso para encontrar o timing do mercado lá na frente, se você vai perder o timing do mercado, ou se você vai construir muito antes do mercado precisar dessa dor. E aí você vai ter uma solução que o mercado não está comprador. Então, o Luca constantemente ele traz cases de fora, de diferentes modelos, diferentes teses, focado em resolver a dor do criador, né? Então, acho que isso é super relevante também, essa ancoragem de você ver que em mercado mais maduros tem alguém
trabalhando dentro de uma tese parecida. E funciona super bem também, até para, né, um cheiro de product roadmap, né? Essas aqui são as funcionalidades que esse cara tem nesse mercado, o que faz sentido para o nosso mercado, o que faz sentido priorizar, como é que a gente tropicaliza determinada função. Nos Estados Unidos não tem Pix, no Brasil Pix tem uma penetração enorme, como é que você leva isso em consideração? Então, pô, é muito irado. Obrigado por estar aqui, Luca. Arrepia. Eu que agradeço. Mas é exatamente isso, assim, nunca é copy and paste até o que a gente está fazendo, né? Pô, estamos muito focados na parte fiscal, tributária, que é específico do Brasil, que não nos compara com os Estados Unidos. Mas, puta, toda a tese de acesso a capital, de resolver uma dor financeira do criador, tudo foi vendo teses lá fora. Então, assim, a gente sempre vê que o que está acontecendo nos Estados Unidos possivelmente vai acontecer antes do que está acontecendo no Brasil. Então, é muito importante você estar ligado aí nas teses que está lá fora, para você, de fato, identificar uma possível solução que você pode criar aqui para esse mercado. E uma outra coisa também relevante para o teu mercado é porque ele gira em torno de dois ou três big players, né? TikTok, YouTube e talvez o universo Meta. Então, quando você vê que a relação do creator americano com o YouTube segue os mesmos guidelines da relação do creator brasileiro com o YouTube, fica ainda mais amarrado isso, né? Perfeito. Não é que no Brasil, não é que existe o YouTube no Brasil e YouTube nos Estados Unidos, né? O creator no Brasil está dependente da mesma plataforma que o creator americano. E aí, conforme o Luca e o Fernando foram identificando que foi one fit all, né? Que o YouTube tratava o criador nos Estados Unidos muito semelhante ou idêntico a como ele tratava o criador no Brasil, aí você, cara, fica ainda mais fácil de fazer essa correlação. 100%. E é exatamente isso, na verdade, assim, trata igual, você até explicando para todos, todos os criadores, por exemplo, recebem ainda em dólar das redes sociais, né? Então eles precisam criar uma conta ali em algum banco intermediário, cadastrar essa conta bancária no YouTube ou nas redes sociais, para daí receber esse dinheiro, fazer o câmbio aqui para o Brasil. Hoje, se você é PJ, né, quando você faz o câmbio, você precisa também estar mostrando isso para sua parte de contabilidade, que são coisas que os criadores hoje não fazem, então aí entra toda a parte também de ensino, nessa parte aí de financeiro contábil também que a gente entra, mas é exatamente isso, assim, o criador americano é tratado 100% igual ao criador brasileiro, e o criador brasileiro tem as dores específicas aqui para esse mercado, claro, para você se enquadrar toda a parte de regularização aqui brasileira mesmo, mas é 100% igual. Irmão. Dani, a gente estava lendo as perguntas aqui do pessoal, falta do Arthur e do Máximo. Se você dá prosseguimento ou eu continuo? Arrepia, vamos nessa, galera. E, pô, mais pergunta, cara. O Luca tá no começo da jornada, já falou de pivotar, já falou de experimentar, já falou como é que ele se relaciona com a dor. Então, muito do que ele está trazendo aqui, cara, funciona para qualquer pessoa que está experimentando, está sentado numa ideia agora, né? E eu gostei da ideia de pré-tótipo. Vou roubar. É isso aí. Olha o sorrisinho do Thiago. Também vou copiar aqui já. Cara, isso sim, pré-tótipo mesmo, foi um grande aprendizado coletivo ao longo dessa jornada, tá? Eu sempre fui uma pessoa que tentou ir para o protótipo antes. No momento que eu comecei a entender que o pré-tótipo era mais importante que o protótipo, foi quando as coisas começaram a dar certo. Então, Robin. Boa, então vou continuar aqui com as perguntas. A pergunta do Arthur. Qual foi o momento decisor que você percebeu que precisava levantar o pré-seed e como foi as primeiras conversas com os investidores? Boa. Pô, ele não é fácil. Rodolfo que tá... Ih, acho que travou, Deu uma Dani. travada aqui. Mas boa, vou puxando aqui. Boa, pode puxar. Cara, levantar capital nunca é fácil. Eu acho que, assim, é sempre tem uma jogada de longo prazo, tá, pessoal? O que eu mais aprendi durante essa jornada é que é relacionamento. Inclusive, o próprio Dani aqui foi um relacionamento que eu construí quando eu estava com a tese de Fantasy Sports. O Dani, acho que
como sabem, foi um dos investidores do Rei do Pitaco. Na época eu fui ali de cold call nele, falei, vamos bater um papo, a gente chegou a conversar, ele falou, pô, mas assim, é concorrente, não tem como eu investir. Mas sempre mantive ali uma porta, talvez, com ele também, para a gente possivelmente ir trocando figurinhas ao longo dessa jornada. E aprendi muito que você precisa estar construindo esse relacionamento one-on-one com o seu investidor, porque o investidor, nesse estágio, não vai investir na sua tese, ele vai investir na sua pessoa, no seu profissional, possivelmente na sua equipe. Então, isso, acima de tudo, é mais importante você conseguir mostrar para esse potencial investidor que você é a pessoa certa para construir um negócio. Não diria nem negócio ali na sua tese específica. Com a gente, foi algo que, assim, as coisas foram acontecendo. Eu tive um aprendizado muito grande ali de mentoria com o Edu Casarini, que é quem fundou a Strive, foi um dos fundadores da Flores Online. Ele estava levantando esse grupo de investidores no momento que eu estava precisando captar, e ele não investiu na nossa tese, assim, até porque a tese não era a tese que eu tenho hoje, investiu mesmo, pô, na minha experiência, no que ele viu de potencial em mim, e acreditou e falou, vamos para cima. Então, o que eu tenho aqui de aprendizado é que, cara, se relacionem, sempre tentem se relacionar com potenciais investidores, façam networking e nunca vão atrás de dinheiro. Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu levei, assim, tipo, sempre vá atrás de feedbacks, de conselhos, de mentoria, de como construir um negócio, que momento certo que você estiver precisando, tiver um protótipo rodando, tiver potencialmente depois o protótipo rodando, se esse potencial investidor estava com você ali e acompanhou isso, você vai ter uma chance muito maior de você levantar a rodada que se na primeira conversa que você tiver com ele, você já ir atrás de capital. E no meu caso, acho que a pergunta foi também, né, como que eu soube que era o momento certo de captar? Verdade que é, por mais que eu ia para as reuniões ali não falando que eu precisava de dinheiro, eu sabia que se eu não captasse eu não estaria empreendendo. Não por mim, mas porque eu nunca fui uma pessoa técnica de conseguir construir o produto sozinho. Então eu sempre dependia de terceiros para fazer isso. E como eu dependia de terceiros para fazer isso, eu precisava ter aqui um CTO, desenvolvedores full-time no negócio ao meu lado. E eu não iria conseguir ter essas pessoas ao meu lado se eu não tivesse o mínimo necessário também para poder pagar eles. Então, para mim era no-brainer, assim, eu precisava ter os desenvolvedores ao meu lado, precisava captar para isso, mas mesmo assim eu não ia nas conversas com os investidores pedindo dinheiro. Eu sempre ia pedindo ali dicas, mentorias para me relacionar, porque eu sabia que no momento certo que eu pegasse algum investidor, esses investidores que eu estava me relacionando tinham uma chance maior ali de entrar depois, e foi justamente o que aconteceu. Até depois bati na porta do Dani de novo, Dani topou investir na gente, e acho que foi exatamente isso, assim, de você estar buscando se relacionar no mercado. Boa. Acho que a gente acabou até respondendo a pergunta aqui do Rodolfo, né? De você contar um pouco da sua jornada com investidores e levantar capital. Dani, quer fazer um adendo? Conta pra galera quanto que você captou, quais foram as condições. Acho que o quanto você se sente confortável também de falar, acho que é legal para ilustrar, né? Não, claro, a gente captou cerca de 980 mil reais, diluímos aí 11, acho que foi mais, 12%. Então, eu considero que foi uma primeira rodada muito boa para a gente sair do chão, foi uma diluição teoricamente baixa também. Nesse primeiro estágio, é muito importante que você não se dilua mais do que 15%. Eu não entro muito no mérito do valuation, porque eu acho que nesse estágio, acho que foi até você que me falou isso, Dani, que dinheiro bom é dinheiro na mesa, dinheiro fora da mesa está fora da mesa. Então, assim, se alguém tiver precisando captar, capte a quantia que vocês acreditam que faça a diferença para o negócio de vocês para sair do chão. Mas tomem cuidado com a diluição, porque a diluição ela é matadora nos próximos passos. Então, assim, você pode não estar levando muito em consideração isso agora, mas depois, se você captar uma próxima rodada seed, se você captar uma rodada Series A, isso vai ser
muito importante para você estar ali com o cap table ainda concentrado na sua mão. E foi uma aprendizado que eu tive até no fundo, assim, no fundo, quando eu estava trabalhando no fundo, a primeira coisa que a gente via nas teses que chegavam era o cap table. O cap table estava cagado, já era não vamos investir, não vamos nem analisar. Até mais importante do que a tese, do que o business model, era o quanto de ação o fundador ainda tem na mão. Você falou que eu tomei muito cuidado, é, acho que isso foi uma vantagem muito boa que a gente conseguiu ter. E aí do valor, eu acho que vai depender de tese a tese, estágio a estágio também, e foi o que eu também aprendi, dinheiro bom, dinheiro na mesa, e isso é mais importante. O que é um cap table cagado? Boa, posso puxar aqui, fazer Vai, 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 Vai vai. lá. O cap table mais cagado que você pode ter é quando você tem um possível sócio na operação que ou não colocou dinheiro, ou se colocou, tem uma porcentagem muito grande na mão dele que não está fazendo nada ali. Então, assim, essa era a primeira coisa que a gente via, assim, pô, quem que são os acionistas aqui, o que cada acionista não é investidor, por que que esse cara tem ação da empresa, entendeu? E isso é importante porque o que que o fundo, os investidores, eles vão olhar é qual que é a motivação do founder de continuar com esse negócio num período de 10 anos. Porque se daqui 3 anos você está com um negócio, você já está com uma diluição alta e essa ação ela já está concentrada na mão de muitas pessoas e possivelmente muitas pessoas que não estão na operação do negócio, o investidor ele olha como, pô, qual que vai ser a motivação desse cara numa questão de longo prazo? Porque deixa o negócio ser ali seu. Então, o capital cagado eu enxergo muito nisso, assim, as pessoas que estão com ação na empresa, qual que é a importância delas para o negócio hoje? E aí entra a parte de investidor também. Se o investidor aí pega uma porcentagem muito grande do seu negócio no estágio inicial, você acaba estando com o capital cagado, porque se esse investidor não for colocar mais dinheiro nos próximos passos também da sua empresa, você vai ter que se diluir mais, e essa ação da empresa vai ficar na mão de quem não está fazendo nada ali, e possivelmente a motivação do empreendedor de estar com as ações ela é baixa. Então, é isso que eu considero um cap table cagado. Mas o mestre dele pode falar um pouco melhor aí também o que você pensa disso, acho que com certeza tem mais experiências aí para trazer. Eu acho que o pior cenário é esse que você descreveu, né? É ter uma pessoa, é ter um não executivo com uma participação considerável do negócio que não gera valor. Eu acho que esse é realmente o pior cenário. E aí você tem algumas premissas do mercado em termos de diluição em cada estágio. Então, você tem que chegar no Series A entre 60% e 70% dono do negócio, o founding team com stock option dos funcionários. Então tem algumas regras que o mercado considera, mas assim, cagado é um cara sentado lá com 40%, 60% do negócio e o cara trabalhou 3 meses naquilo, 6 meses naquilo. Isso é impossível investir. É possível fazer ajustes finos ao longo da jornada, então assim, numa rodada você pode fazer um pouco de secundária, que você tira você dilui mais os sócios que não estão participando. Você pode ter a tesouraria comprando de alguns investidores do começo da jornada para botar mais dinheiro para dentro no stock option. Você pode ter os próprios investidores institucionais que já estão no cap table criando incentivos para o founding team entre um ciclo e outro. Estamos aqui nesse ciclo, vamos para aquele ciclo. Vocês podem, dependendo da performance, vocês podem ter mais 2,5% da companhia. Você pode ter o board falando, cara, o CTO não está incentivado, vamos criar aqui uma condição para ele ter mais participação. Então você tem ajustes finos ao longo da jornada, mas assim, cara, um negócio que não dá para investir é quando você realmente tem pessoas no cap table que não agregam valor para aquele negócio com uma participação considerável. Quando eu comecei a empreender, você pegava o número de amigo que ia montar aquele negócio, dividia 100% por esse número e você começava, né? Então, 6 meses depois, 3 meses depois, você podia ter um amigo que fala assim, cara, fui promovido no trabalho, não vou empreender. Mas no
contrato social aquele cara estava lá com 20%, né? Porque você dava essa participação no começo da largada. Hoje está muito mais consolidado um conceito de vesting, que é onde você tem o direito de adquirir X números de ações igual a tal participação ao longo de 4 anos de colaboração com aquela organização. Então, se você tem alguém saindo fora 6 meses depois, 18 meses depois, ele faz o proporcional. Então, você já consegue se proteger dessa forma. Então, assim, se você está aí agora pensando em montar um negócio com o seu melhor amigo, esse cara se formou na Unicamp, é um gênio, vesting para os dois. Pode ser 50-50, mas a gente vai ter um vesting de 4 anos, que no final de 4 anos, trabalhando full time nessa organização, cada um vai ter direito a 50% das ações. Não dá participação para ninguém no dia 1. Não faça isso. Tá? Então, assim, é muito isso. O pessoal aqui que pensa em trazer advisors, né, com aquele conceito de vai abrir porta, com um conceito de, puta, é um cara que entende a indústria, com um conceito, pô, eu quero botar a imagem dele, o nome dele e a empresa dele no meu deck, porque o investidor vai achar que é maneiro que esse cara é. Cara, um advisor low touch, trabalha pouco, é um cara aí de 0,1 a 1% no máximo, tá? Então, se você está pensando em trazer um advisor por 10% do negócio, só para botar ele no deck, não faça isso. Se você está pensando em trazer um cara como o Daniel, que mete a mão no negócio e te ajuda a construir, você pode ficar ali em 2, 3% da companhia, bota um vesting também para esse cara. Na largada, eu gosto da ideia de 10% de stock option para os primeiros funcionários, então você já pode contemplar isso. E sim, o Luca levantou 1 milhão por 12% de diluição, é perfeito. Uma primeira rodada pre-seed ali deveria ser algo entre 10% e 15%. A não ser que você está indo para uma coisa de hardware, você precisa captar mais e vai ter um capex inicial, e aí são outra história. A gente está falando aqui para software, tá? Então, uma forma que você pode... A forma que eu mais gosto, tá? Que eu acho a mais correta. Vislumbra que você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. Então, o ponto A é eu, meu co-founder, um estagiário, a gente tem 5 usuários pagantes, esse aqui é o produto hoje. O ponto B são 500 usuários pagantes, o produto está mais robusto, etc. E você faz uma conta de trás para frente, de quanto você precisa para 18 a 24 meses. Então, você vai falar assim, cara, sendo muito conservador no meu faturamento, no 12º mês eu vou estar faturando 50 mil reais, fazendo um cálculo de burn mensal, eu preciso de 1,5 milhão. Beleza. Então, o dinheiro que você precisa para tirar a sua empresa hoje, a sua ideia, do ponto A e carregá-la para o ponto B, é 1,5 milhão de reais. Beleza? Você não deveria ser diluído mais do que 15% nessa primeira rodada. Então, você faz uma regra de 3 e você chega no valuation. O que eu acho errado é quando o cara fala assim, puta, mas eu vi que tá todo mundo... Eu chequei com 5 amigos meus que captaram e a média foi 4 milhões de valuation. Cara, não é legal se você conseguir 4 milhões de valuation, mas o certo é quanto de dinheiro que eu preciso para executar esse primeiro ciclo e quanto que eu estou disposto a ser diluído e eventualmente você chegue a esse número. Beleza? Não adianta você precisar de 800 mil dólares, convencer o mercado que a sua startup vale 4 milhões de dólares, você pegar 10% de diluição é 400 mil. 400 mil só vai te levar na metade do caminho. Porque quando você fez um exercício de 18 meses, contratando desenvolvedor, pagando CLT, contratando marketing, blá, 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 você precisava de 800 mil. Então, 400 mil só vai te levar até metade da montanha. E aí, sabe o que acontece? Você vai ter que parar de operar, você vai ter que fazer roadshow de novo. Os investidores que já tiverem no cap table, você vai ter que ficar de joelho e falar que você precisa fazer um bridge em boas condições. Só nessa brincadeira você fica 2, 3 meses sem tomar conta do teu negócio, tentando trazer mais dinheiro. Ah, Daniel, mas, pô, como assim? Cara, então, de repente, o teu ponto B não é uma empresa com 50 funcionários. O teu ponto B é uma empresa com 16. Então, você não precisa de 800 mil, você precisa de 400 mil. Você encurta aquilo ali. Né? Nem todo negócio que levanta dinheiro de venture capital burn muito rápido. Né? Se você for montar um e-commerce, você precisa de muito dinheiro para fazer muito Facebook Ads, muito dinheiro para comprar muito estoque, muita coisa. Se você vai fazer um software B2B, cara, sua receita vai crescendo, você vai numa velocidade diferente, você não está toda hora fazendo roadshow sendo diluído.
Eu acho que a Vetex, que é um dos grandes cases de software no Brasil, fez 2 ou 3 rodadas em 15 anos de história. Aí você tem outras startups que em 18 meses fizeram 6 rodadas. Então, assim, cara, toda vez que você faz uma rodada, você está entregando um pedaço do teu negócio, cara. Eu odeio o empreendedor que, cara, acabei de fazer uma rodada, vou mandar para a assessoria de imprensa para ver se eu saio no Brasil Journal. Você não é empreendedor, meu. Você é show off. Vai embora. Foge daqui. Não merece o sistema. Então, cara, investidor é aquele cara que vai acreditar no teu sonho, que vai acreditar na sua execução e vai te dar o dinheiro suficiente para você ir do ponto A para o B, do B para o C. E, de repente, em determinado momento, dependendo do teu modelo de negócio, dependendo da tua indústria, dependendo da tua atração, tu vai falar assim, sabe de uma coisa? Eu vou levantar 80 milhões de reais de crédito no Santander. Porque o meu negócio está gerando tanta margem, que eu boto esses 800 milhões para o negócio expandir e a minha margem paga o empréstimo para o Santander. É melhor do que eu entregar 15% para um cara aí que vai ficar enchendo meu saco no board. Pode ser. E Beleza? até indo nessa linha, né, Dani, assim, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Tô. Até indo nessa linha, não é estágio da Coé isso, mas a gente vê muito com empreendedores até brasileiros, né? Tem uma questão que chama liquidation preference, que é quem recebe primeiro o dinheiro quando você recebe um aporte. O que a gente mais vê, principalmente depois de 2021, são empreendedores que receberam 100, 200 milhões de reais e que, assim, para terem algum lucro quando venderem a empresa, precisa vender a empresa por 600, 700 milhões de reais, porque eles colocam na cláusula, quando eles recebem esses aportes, questão de liquidation preference. Se um investidor normalmente pede, o outro também vai pedir. E quando ele vê, ele tem que pagar 2 vezes o que ele recebeu para pelo menos ele ter algum lucro é, quando ele vender a empresa dele. Então, assim, isso são truques e coisas que você vai aprendendo ao longo da sua trajetória como empreendedor, que, mais uma vez, não chega ainda nesse estágio, mas que é muito importante você estar levando também em consideração. Boa. Cara, eu gostei dessa pergunta do Máximo aqui. Baseado em tudo que a gente falou aqui, você faria alguma coisa diferente, Luca? Cara, não faria nada diferente. Talvez o que eu faria diferente fosse, teria pego mais dinheiro quando eu estava até levantando capital, mas eu não faria nada diferente não, assim, eu fiquei muito preocupado com essa parte de diluição, que eu acho que hoje eu vejo que, pô, eu não precisava ter ficado tão preocupado, mas que também eu peguei uma quantia que para mim foi necessária, igual o Dani falou, em termos ali de você faz o seu planejamento, quando você faz o seu planejamento, você vai ali strict to isso. E, cara, tudo na minha trajetória até então foi aprendizado, foi experiência e foi ficar um empreendedor e um profissional melhor. Então, tudo que eu tive até agora de experiência valeu muito a pena para me capacitar e estar no momento que eu estou hoje com um negócio que está no momento certo aí de crescimento. Então, acredito que é isso. Eu vi aqui uma pergunta do Ale. Fala, Ale, não tinha te visto aí, acabei de ver. Tava na Antler junto com ele. Eu acho que é legal mencionar disso também, porque vai em conjunto com a discussão sobre investimento. O Valente falou aqui, eu lembro que houve um certo preconceito com sua tese na época, no caso da qual aconteceu alguma coisa parecida, como conseguiram resolver essa questão. Eu acho que até o Dani depois pode falar um pouco melhor, mas o que eu aprendi muito também no mercado de VC, investidores anjos, é que precisa estar você está você precisa estar perto dos investidores certos também, tá? Tem muito investidor que ele vai ser uma catapulta para cima para você e tem outros que podem ser para baixo, tá? Não quero mencionar nomes, mas eu não senti que tinha muito preconceito com minha tese na época, Ale. Eu acho que ali foi uma questão até de valores, assim, questão de para onde o negócio vai, quem está certo, é empreendedor ou é o potencial investidor. E na época, de fato, sofri um pouco de resistência ali com a nossa tese, porque que os investidores ali queriam que eu estivesse falando sobre a minha tese não era o que eu estava falando, que eu queria levar. E no momento que esses valores e visões estavam conflitando, foi um momento que gerou muita resistência sobre minha tese. Mas eu não acho que era sobre minha tese, eu acho que, na verdade, era sobre
uma questão de fit mesmo com investidor e empreendedor. E foi um momento que foi um baita aprendizado também, pessoal, porque foi um momento que eu me vi numa situação de, pô, eu continuo falando o que eu quero fazer aqui ou eu mudo o que eu quero fazer porque o investidor está falando. E foi nesse momento que eu falei, pô, não vou mudar nada aqui, não. Eu acho que o mais importante é eu seguir o caminho que eu acho que eu tenho que seguir. Se o investidor não quer, o problema é dele. E nada contra, não levo nada pro pessoal, mas eu vou seguir o que eu acredito aqui. Foi nesse momento. Aí, até depois o pessoal também investiu em teses relacionadas a bet e fantasy, então não acho que só mostrou que não era questão de tese, era na verdade questão de que os valores estavam ali em lugares diferentes na época. Boa. Tem uma pergunta aqui do Máximo, que é sobre construção de time. Hoje você é empreendedor solo ou você tem cofundadores? Não, tenho cofundadores, eu tenho um cofundador que esteve comigo durante toda essa jornada que eu mencionei, desde pivotagem, fantasy e tudo mais. E quando a gente pivotou para a Coé, a gente conseguiu trazer outros 2 cofundadores. Hoje eu considero 3, tem um terceiro que foi Paulo, mas eu considero cofundador também, que são desenvolvedores e entraram com a gente aí como sócios também. Tudo que o Dani falou, muito importante, mete um stock option para eles estão se arriscando, eles estão com você desde o começo, não importa que eles não estavam comigo durante a pivotagem, eles estiveram comigo desde o começo aqui da Coé e a gente vê dessa maneira, então considero como cofundadores também e estão com um pacote de ações também a serem investidos. Boa. Acho que você tinha comentado um pouquinho, né, das habilidades essenciais para esse começo, né? E como que você identificou esses perfis para a startup, né, para o começo da startup? Eu acho que o mais importante é você também entender quais são as suas qualidades, né? Como que você vai levar esse negócio para um próximo patamar. Eu sempre soube que eu era uma pessoa boa de produto, sempre soube que eu era uma pessoa que tinha qualidades também financeiras, então todo financeiro hoje ele é comigo. E eu e o meu cofundador, que começamos toda a parte da Stock Sports, a gente sempre é muito bom junto na parte de growth e operacional. Então, o que eu aprendi muito durante a empresa é que você tem muitas áreas e não tem problema você ter áreas que você vai tirar uma nota 6, e nas áreas importantes dessa empresa você vai tirar uma nota 10. Porque é impossível que você tire uma nota 10 em todas as áreas e departamentos da sua empresa, tá, pessoal? Até muito no começo, você vai ter momentos que ali processos não estão bem estabelecidos, você vai ter que deixar uma área um pouco de lado, você não vai ter braço para fazer tudo. E o que eu entendi que era muito importante eu tirar uma nota 10 era, na verdade, no produto, no growth e no financeiro. Então, eu coloquei esses como os 3 principais pilares da empresa que a gente precisa tirar uma nota 10. Para tirar uma nota 10 em produto, eu precisava de pessoas muito boas tecnicamente para fazer e construir esse produto. Então, aí na parte de desenvolvedor. A parte de growth é um trabalho meu e do Fernando que constantemente a gente vai estar se avaliando e levando para que a gente tire uma 10 nessas áreas. E a parte financeira, que é a parte da saúde da empresa, que você como empreendedor e principalmente eu como CEO, eu preciso me responsabilizar. Se a empresa morrer, a culpa é minha. Então, eu me coloco como culpado nisso. Então, como que eu consigo manter essa parte de saúde financeira? Então, quando eu entendi que esses 3 eram os 3 principais pilares da empresa, foi o momento que eu comecei a construir a equipe em torno desses 3 principais pilares. Existem outros pilares na empresa? Com certeza existem outros pilares na empresa. Mas você precisa tirar 10? Na minha visão, talvez não. Óbvio, vai depender da tese que você tem e do negócio que você tem. Você também não pode tirar um 4, mas você tem que estar ali virando na média para que o conjunto de todos os pilares nessa empresa, você esteja ali no positivo e o negócio de fato acontecendo. Então, nesse momento que eu comecei a dividir a empresa em pilares, entender quais que eram os principais pilares que eu precisava tirar 10, foi o momento que eu comecei a construir a equipe em torno disso. Show. Bom demais. Acho que a gente está caminhando aqui para o final já. E eu queria te fazer uma pergunta, né, um convite assim, para você falar para essa galera aí que está começando, que sonha em empreender, o que você recomenda para eles? Qual caminho eles devem seguir? Alguma recomendação, alguma frase inspiradora, alguma coisa aí para eles, para essa galera?
você puder compartilhar com a gente. Perfeito, sim. Difícil inspirar empreendedores, tá, pessoal? Empreender não é fácil, empreender é o caminho mais difícil que todos vocês podem seguir, assim, sem dúvida nenhuma. Também é o mais rico em termos de aprendizado, mas assim, é muito difícil, acho que ainda mais no Brasil, não tem por que mentir, vocês vão apanhar, vocês vão ter algumas crises aí de ansiedade, crise de pânico, mas se decidirem passar por isso, sabem que vocês vão ser pessoas melhores também, então acho que essa é a primeira coisa que eu falo. A segunda coisa que eu falo é, a gente está num momento de inflexão na nossa indústria, querendo ou não, essa parte de tecnologia está mudando muito, todos vocês são, se não todos, a maioria são técnicos, então aproveitem isso, eu acho que vai ter muita oportunidade no nosso Brasil surgindo. Eu tenho uma visão um pouco pessimista ainda do Brasil, ainda mais nesses próximos 2 anos, eu acho que isso vai impactar bastante nossa economia, mas vai surgir muitas oportunidades para a gente, que somos os criadores do amanhã, fazerem alguma coisa aí de sucesso. Então, foquem nisso, foquem em oportunidades. Acho que vai surgir muita oportunidade no Brasil ainda. E a gente está num país que, se a gente for ver o tamanho e a concentração de PIB aí para a Latam é gigantesca. Então, a gente está muito bem colocado para a gente fazer um negócio de muito sucesso. Acho que muitas pessoas falam que o Brasil não tem mercado, que o Brasil não tem exit, eu não acredito muito nisso, acho que se a gente for comparar a Latam com o tamanho de representatividade que o Brasil tem, a gente tem uma vantagem muito grande de ser brasileiro e de estar empreendendo aqui. Então eu vejo que tem muita oportunidade nesse país e tem que querer, assim, foi o que eu falei, não é fácil. Sai da minha alça recomendar que sejam empreendedores, mas se optarem por ir por esse caminho, é um aprendizado e uma grande jornada muito longa e muito rica também para todos empreenderem. Pô, muito obrigado por participar, Luca, e muito obrigado aí a galera que participou. Na semana que vem a gente continua com os papos, tá? Na semana que vem a gente traz o Fernando. Dani, você conseguir falar um pouquinho do Fernando aí para a galera, para convidar eles para participarem na semana que vem? A partir de hoje nós temos um novo mestre de cerimônia, Humberto Tello. Que aula, hein? Conduziu muito bem, venceu a timidez. Parabéns, Beto. Tirou onda. Cara, semana que vem, super bate-papo com Fernando Sadi, macaco velho do mercado, Rocket Internet, depois Easy Carros, levantou acho que 300 milhões de reais, fez M&A e semana retrasada anunciou uma saída para um grupo gigantesco também. Uma história super legal, um cara que tem pelo menos 10, 12 anos de estrada, foi sócio do Thales em outros negócios, enfim, cara, super bem relacionado. Então, muita resenha para trazer aqui para vocês, vai ser muito legal. Luca, obrigado de coração. Todo empreendedor tem a obrigação de devolver para o universo toda a ajuda que recebe. Então, cara, você começa aqui essa trajetória também. Com certeza inspirou aqui outras pessoas que estão nesse momento de empreender, pensando, enfim. Então, cara, esse é o legado que a gente constrói nisso tudo. Galera, obrigado. Mais uma terça-feira de sucesso. Acho que batemos aí 26 pessoas ao vivo. Tem gente nos Estados Unidos, tem gente em Londres, tem gente no Brasil. Tá virando um evento internacional isso aqui. E, cara, isso me enche de orgulho. Aqui dentro a gente está quebrando a cabeça para trazer mais Lucas, mais pessoas, cara, que ajudam a construir esse ecossistema, que são pessoas relevantes, trazer conteúdo relevante para vocês. Nossa missão aí de distribuir gratuitamente conhecimento que possa inspirar, ajudar, e fiquem à vontade de perseguir essas pessoas depois, cara, procura o Luca no LinkedIn, vi teu bate-papo, tem 30 minutos, essa galera tá corrida construindo um negócio, mas, cara, sempre que possível eles disponibilizam tempo também, então não precisa acabar aqui não, tá? Isso aqui pode perpetuar muito além, então eu vi hoje também, cara, 3 meninas de 26, com mais de 10% da participação aí, cara. Eu sou pai de 2 meninas, então isso também me enche de orgulho. Fico muito feliz, cara. Eu tô muito feliz com isso aqui. Obrigado. Valeu, galera. Uma ótima terça para todos e até a terça que vem. Parabéns, Beto. Valeu, pessoal. Foi um prazer aí conversar com todos vocês.
Última coisa, fiquem próximos do Dani aí, que esse cara é foda demais e vocês vão aprender muito com ele.